Convido a todos para abrirem suas Bíblias. Primeiramente, vamos ler aqui na primeira epístola de João, no capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Vamos apenas tomar uma frase que está aqui no versículo 18. E esta frase é o tema desta carga que o Senhor tem colocado no meu coração para poder servir aqui entre os irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo 2 e o versículo 18. Diz assim: Filhinhos, é a última hora. Agora, por favor, abram comigo suas Bíblias aqui no livro de Números, capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 34. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or. Avancemos aqui para o versículo 41. E partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Vamos orar. Amado e bendito Deus, é no eterno nome do Teu Filho Jesus que nós nos encontramos aqui reunidos. É neste santo, glorioso e majestoso nome. Pedimos a Ti, Senhor, que derrame sobre este lugar a Tua misericórdia. Que Tu possas encontrar aqui um caminho para que nessa noite Tu venhas revelar a nós a Tua mente. Que o Senhor nos mostre qual a verdadeira razão por que o Senhor nos faz congregar aqui nesta noite. Então, Senhor, nós encarecidamente Te pedimos no nome de Jesus, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos atrair de maneira muito especial à Tua palavra, e que ela prossiga falando e fazendo a obra que o Senhor almeja nesses dias. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, eu vou tentar fazer uma configuração do primeiro texto que eu li, em 1 João, capítulo 2, versículo 18, onde iremos extrair apenas esta frase: é a última hora. E entender o que estes outros textos, de Números capítulo 33, a partir do versículo 34, qual a relação de tudo isso e o que nós podemos extrair daqui? Eu creio que todos nós sabemos que este capítulo 33 do livro de Números fala daquele período de 40 anos da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então eles caminharam por aquele deserto durante todo esse período de 40 anos, por 42 estações. E se você estuda estas 42 estações, você verá
que elas estão divididas em 5 sessões. 5 sessões. E se nós estudarmos todas estas sessões, essas 5 sessões, nós podemos dividir assim. As 42 estações, elas têm 5 temas. 5 temas. Então, quando você procura examinar estas 42 estações, você vai encontrar 5 sessões, cada uma dessas sessões, elas tratam de um assunto espiritual. E quando você chega na última sessão, a 5ª, que nós vamos pelo menos introduzir, nós vamos perceber que são 12 estações. Começa com Abrona e termina nos campos de Moabe. 12 estações. É a última sessão. Deixe-me colocar alguns pontos aqui para vocês. Vamos fazer uma rápida viagem panorâmica por essas 42 estações. A primeira sessão começa com a primeira estação, é claro, em Ramsés, no Egito. Então são 6 estações, de Ramsés até Elim. 6 estações, Ramsés a Elim. Qual é o tema, qual é o assunto aqui? Aqui nessas 6 estações, nós iremos estudar sobre o primeiro estágio da experiência cristã, os princípios elementares da vida cristã. Todas essas 6 estações vão nos falar acerca dos princípios elementares da vida cristã, os passos iniciais da vida cristã. Quais são as primeiras experiências da nossa vida cristã? É isso que você vai estudar nestas 6 primeiras estações. O segundo estágio começa aqui no Mar Vermelho, que é a 7ª estação, e vai até Rissa, a 18ª estação. São 12 estações. Então, desde o Mar Vermelho, que é uma estação que eles passaram margeando o Mar Vermelho, e até Rissa, são 12 estações. Nessas estações, aqui nós vamos estudar sobre maturidade espiritual. Todas essas estações, o tema é sobre a maturidade espiritual. A terceira sessão começa com Quelata, a 19ª estação, e vai até Mítica, que é a 25ª estação. Então, nestas 7 estações seguintes, de Quelata até Mítica, que é a 25ª, qual o assunto que nós vamos estudar aqui? Aqui nós vamos estudar sobre a liderança do Espírito Santo, tanto na vida congregacional como na vida espiritual. Então, os assuntos relacionados com a vida congregacional e com a vida ministerial. Interessante que essa palavra Quelata, da 19ª estação, é a raiz hebraica da palavra para o grego no Novo Testamento que nós vamos encontrar para eclesia, igreja. O sentido de Quelata é uma eclesia em confusão, ou uma igreja em convulsão ou confusão. Essa é a 19ª estação. Aí nós vamos terminar com Mítica, que é a 25ª estação. A 4ª sessão vai começar com Hasmona e vai terminar em Jotibatá, nesse versículo 34 de Números capítulo 33 que nós lemos. Então, estas 5 estações, de Hasmona a Jotibatá, é muito importante essas estações, como também as outras, mas num ponto especial. É porque aqui, nessas estações, elas são focadas no discipulado cristão, aquele discipulado a Cristo. Porque nestas estações, o enfoque aqui é preparar a nova geração, porque vocês sabem muito bem, capítulos 13 e 14 do livro de Números, aconteceu na 15ª estação, chamada de Ritma,
lá em Ritma, foi quando Deus rejeitou aquela velha geração, porque eles não quiseram entrar em Canaã, porque duvidaram, porque foram incrédulos, porque se acovardaram diante de gigantes. Eu chamo a atenção de vocês para esse ponto, porque em alguns momentos durante esses dias nós vamos voltar aqui, é importante, esta é uma estação crucial para nós entender o assunto que iremos estudar nesses dias. Então, a 15ª, Ritma, capítulos 13 e 14 do livro de Números, foi aqui que ocorreu essa estação. Então preste atenção, aqui Deus rejeita aquela velha geração, aqueles que saíram lá do Egito. Eles ficaram enterrados, sepultados no deserto. Lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, nós vamos também ver uma menção, mesmo que bem resumida, mas Paulo vai dizer que eles ficaram sepultados no deserto, porque eles não tocaram a realidade espiritual da mente, da vontade de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Então prestemos atenção, é importante eu montar todo esse quadro para que a partir desta compreensão nós possamos avançar. Então nós temos aqui de Rasmona até Jotibatá, as estações que vão tratar do discipulado espiritual, a preparação da nova geração para que eles tomem a frente da responsabilidade do serviço para entrar em Canaã. Aí chegamos na última sessão, que compreende 12 estações, de Abrona até os campos de Moabe. 12 estações. Então, venhamos nesse momento concentrar sobre elas, colocar nossa mente sobre a leitura dos textos que fizemos aqui em Números capítulo 33. É muito importante. Há muitos pontos delicados, que é impossível, os pormenores, os detalhes, até porque acredito que nós não ultrapassaremos aqui a metade dessas estações. Mas que isso sirva de incentivo, de encorajamento para os irmãos a atentarem para esses textos. Porque quando você lê essas citações, a tendência é que você apenas encontra nomes complicados, mas por detrás de cada um desses nomes existe uma linda história. E o Espírito Santo nos permite, sim, ver estes assuntos na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos agora dar os passos iniciais para entendermos essas 12 estações. Ainda preciso fazer mais algumas colocações. São 12 estações. O interessante é que essas estações, curiosamente, elas estão em pares. Em pares. Em que sentido? Elas formam quadros. Então podemos dizer assim, são 6 imagens. 6 quadros. Cada quadro compreende a configuração de 2 estações. Como, por exemplo, hoje nós vamos estudar Abrona e Ezion-Geber. Abrona e Ezion-Geber vai formar para nós um quadro. O Monte Or e Cádiz forma outro quadro. Aí depois que você sai dessas 2 estações, você vai estudar Zalmona e Punon. São nomes aparentemente estranhos, mas depois vocês vão ver que não tem nada de estranho. Ao contrário, existe aqui um jorrar de vida, de revelação da mente de Deus. Daqui um pouco nós sairemos dessa coisa aparentemente complicada, que não tem nada de complicado. Então você vai pegar aqui Zalmona e Punon. Elas formam outro quadro. Depois você vai pegar Obote e Jeabarim, forma outro cenário espiritual. Aí depois você vai pegar Dibon-Gade e Almon-Diblataim. Almon-Diblataim, em Jeremias capítulo 48 e o versículo 22, depois vocês podem me corrigir. Lá está assim, Betel-Diblataim. A tradução desse nome significa casa do bolo ou dos bolos de figos. Betel-Diblataim. Casa dos bolos de figos. Então, nós vamos ver que essas 2 estações, Dibon-Gade é uma, e Almon-Diblataim,
outra estação. Essas duas estações juntas formam um outro quadro para nós. Aí nós iremos ver as duas últimas, que são os montes Abarim e os campos de Moabe. Irmãos, o que o Espírito Santo tem para nos falar sobre isso é algo grandioso, porque nós estamos falando aqui das estações fronteiriças. O que quer dizer isso do ponto de vista espiritual? Essas estações compreendem todas as experiências daquele povo antes de entrar em Canaã. O que cabe dizer aqui é que estas estações, espiritualmente falando, elas representam para nós a última hora, os últimos acontecimentos, antes da volta do nosso Senhor. Antes que entremos para a plenitude de Cristo, que é o que nos diz Canaã, antes que entremos para a experiência do gozo eterno, que nós desfrutaremos a partir da volta do nosso Senhor, nós temos que passar por essas experiências. E entender este quadro é muito importante, irmãos. Porque o Senhor não nos chamou para andar às escuras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz que nós não estamos em trevas, para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. É claro que não sabemos o dia. O Senhor, Ele não disse para nós quando será o dia, mas Ele disse para nós quando serão os dias. Ele disse como foram os dias de Noé. Como nós precisamos examinar isso, irmãos. O que essas estações vão nos permitir ver são esses dias que nós estamos vivendo. E discernir em cada ponto para sabermos onde nós nos encontramos. A grande tragédia da experiência cristã de muitas pessoas hoje é que elas estão caminhando ou dizendo que estão vivendo a vida cristã, mas não sabem onde se encontram. Estão perdidas quanto à mente, quanto ao propósito e quanto à vontade de Deus. Creio que nenhum cristão deveria viver a vida cristã assim, porque não podemos chamar isso de vida cristã. Isso é apostasia. Quando nós não temos o discernimento da maneira correta de viver a vida cristã, especialmente nesta hora que nós estamos passando aqui na terra. Então, meus amados, em Cristo Jesus, vamos estudar sobre essa estação Abrona. O que significa Abrona? A palavra Abrona significa encruzilhada, entrocamento, onde várias vias se cruzam. E se você pode estudar um pouco, tanto da arqueologia, juntando todo o material possível para entender essa região, este lugar, você vai saber que naquela época, Abrona era um ponto de inflexão. Abrona era onde várias vias se cruzavam. Eu não sei se vai ser possível, mas talvez amanhã, antes de nós iniciarmos o estudo, eu quero lhes mostrar um mapa. Se for possível, é claro. Para lhes mostrar onde essas estações se encontravam. E algumas curiosidades que nós temos que entender, que faz parte da maneira como Deus trata conosco. Porque se você olhar desde um ponto geográfico, aonde estava Ramsés e aonde estava Canaã, nós podemos imaginar uma viagem de aproximadamente uns 400 quilômetros, aproximadamente, em torno de uns 400 quilômetros, um pouco mais ou um pouco menos. Segundo alguns estudiosos, eles gastariam aproximadamente uns 60 dias para poder fazer essa viagem, considerando o número de crianças e animais. Existe uma passagem que está no capítulo 13 do livro de Êxodo, a partir do versículo 17 até o 19, que diz que eles poderiam ir pelo caminho dos filisteus, mas que Deus não permitiu. Deus não permitiu que eles fossem pelo caminho mais rápido. Se você olhar de Ramsés até Canaã, eles andando pelo caminho que seria chamado caminho dos filisteus, eles passando pela região dos filisteus, então eles demorariam em torno de 60 dias. Como que uma viagem de 60 dias se tornou 40 anos?
Como entender a mente de Deus? A gente não consegue, aparentemente, imaginar por que Deus faz isso. Deus caminha devagar porque tem pressa. Você consegue entender isso? Você imagina, não seria mais prático Deus passar esse povo 60 dias e estava tudo resolvido? Por que Ele faz uma história de 60 dias virar 40 anos? Aí é que está o grande segredo, irmãos. Porque nós queremos a cruz sem o caminho da cruz. Existe o caminho da cruz antes de você experimentar a cruz. O que é isso, irmãos? Antes de você experimentar, chegar ao fim de você mesmo, Deus vai te colocar num caminho, onde você vai ter muitas perguntas sem resposta, onde muitas vezes você vai encontrar o céu, parece que encouraçado de aço, onde Deus muitas vezes vai ter que falar em silêncio. Uma dessas estações aqui, a do Mar Vermelho, sabe qual é o tema dessa estação? O silêncio de Deus, porque nessa estação não tem nada, não tem uma palavra, não tem um acontecimento, só está ali aquela estação. Como você explica isso? É porque Deus fala no silêncio. Mas quando nós vamos entender isso? Antes que o nosso Senhor subisse até a cruz, Ele andou pelo caminho da cruz. Quando Ele desceu do Monte Hermon e foi em direção ao Gólgota, naquela viagem que durou 6 meses, ao que nós entendemos, aquele foi o caminho da cruz. Ele estava em direção de Jerusalém. É isso que nós temos que entender, irmãos. E aqui nós temos que aprender a lição da submissão, entender a vontade de Deus, uma vontade que, em primeiro lugar, vai esmagar a nossa. Você vai perceber que esta é uma geração que ela está transtornada porque ela não está sabendo viver com um mundo ansioso. Hoje nós somos uma geração ansiosa. Hoje se vende mais remédio para controlar e ajudar as pessoas a combater a ansiedade do que qualquer outra coisa. E os que não compram legalmente, comprem ilegalmente. O certo é que as pessoas estão escravizadas, transtornadas pela ansiedade. E por quê, irmãos? É porque nós queremos a glória da cruz sem o caminho da cruz. Nós não nos submetemos à soberana vontade de Deus. Ninguém aqui tem dificuldade em afirmar que Deus é poderoso, ou confiar e declarar que Deus é poderoso. Eu creio que nós não temos dúvida de que Deus é poderoso. Nós não temos problema com o poder de Deus, nós temos problema com a soberania de Deus. A nossa grande dificuldade é em tratar, em lidar com a soberania de Deus. Como Ele toma decisões e não pergunta para ninguém, porque a lei de Deus é Ele mesmo. A lei de Deus é o seu próprio ser. Ele faz aquilo que lhe apraz. Ninguém tem que questionar Ele. Ninguém tem que perguntar a Ele, nem Ele dá satisfação para ninguém. Porque Deus é soberano, Ele é onipotente. E tudo o que Ele faz por causa do prazer da sua glória. Ele é sábio, Ele é justo. E quando você entende isso, você vai ter que aprender que a melhor maneira de você tratar com Deus quanto à sua soberania é descansar. E talvez aqui você vai tocar o ponto mais elevado de uma vida de fé. É nunca desconfiar de Deus. E aqui, nestas estações, que você vai percebendo que a grande dificuldade que eles tinham de entender a soberania de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés e os seus feitos para os filhos de Israel. Os feitos de Deus estão relacionados com o seu poder. Os seus caminhos estão relacionados com a sua soberania. Então, irmãos, conhecer a soberania de Deus é algo imprescindível para nós. Então, meus amados, vamos entender a Brona. O que nos fala a Brona? A Brona foi a partir dessa estação que a nova geração foi levantada. Uma nova geração é levantada. Então, naquelas estações onde Deus tratou do discipulado, de Rasmona a Jotibatá, Deus preparou. Os assuntos aqui estão relacionados em preparar uma nova geração. Aquela velha geração Deus já havia rejeitado desde Ritma. Agora eles teriam
que levantar uma nova geração, preparar uma nova geração. Por quê? Porque Deus vai prová-los, escute isso, na mesma região onde eles foram reprovados. Curioso isso, né, irmãos? Se você estudar aqui, as estações vão encontrar outros nomes, porque eles vão passar por essas estações, mas na mesma região. Não no mesmo lugar exatamente, mas na mesma região. Região onde estavam aqueles gigantes, que eles temeram. Então o que Deus faz? Deus levanta uma nova geração, reprova aquela velha geração, e eles vão tomar a frente, e Deus vai tirando um por um. Ele deixa apenas 2 homens que entraram do Egito até Canaã, Josué e Calebe. E Deus tira todos. Inclusive, ele tira Arão e Moisés de cena. E essa nova geração vai entrar. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que nesse momento que estamos vivendo, Deus está reivindicando uma nova geração. O que quer dizer uma nova geração? Como nós podemos traduzir isto do ponto de vista espiritual? Porque aquela velha geração significa a geração da carne. Aquela velha geração que saiu do Egito, que é uma figura do mundo. Uma geração que não quer experimentar o caminho da cruz. Uma carne que não se converte, que não se rende. E nós queremos, irmãos, honrar Deus com isso. Deus não é honrado na nossa carne. Deus não é honrado na nossa velha carne adâmica. Então há necessidade de que algo novo de Deus surja, flua. Que haja uma operação extraordinária de Deus nesse tempo. E se nós não nos posicionarmos com a mentalidade renovada, se nós não nos posicionarmos segundo o extraordinário agir do Espírito Santo, tendo consciência da nossa vocação, do nosso chamado, então podemos dizer, irmãos, que essa geração fracassou. Porque se você pensa assim, creio que o nosso Senhor não virá para a nossa geração. A grande pergunta que eu te faço dentro deste questionamento é: o que então nós estamos preparando em relação à igreja do Senhor e à vinda do Senhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos? Que herança nós estamos deixando, irmãos? Eu vou te fazer uma pergunta. Responde isso para você mesmo diante de Deus, aos pés do Senhor. Você acha, com a medida que você tem vivido como um membro do corpo de Cristo, com a consciência que você tem, com a experiência que você tem, a maneira como você vive, as prioridades que você tem cultivado, a realidade espiritual que você tem experimentado, você crê que com essa medida, com essa experiência, você vai sim fazer parte do reino de Cristo? Você está pronto para a vinda do Senhor agora? Responde isso. Você está pronto? Você está realmente preparado? É isso mesmo. O auge daquilo que você está vivendo hoje como cristão é tudo que Deus anela, anseia na sua vida? A consciência, a maturidade, a responsabilidade, a fidelidade, sua dedicação, sua consagração, é isso. A vida cristã está muito bem resumida concernente a esses assuntos. E você crê que dessa maneira você está preparado para encontrar Cristo no seu tribunal, onde Ele vai julgar as nossas obras? É importante você responder isso. É importante. Porque, irmão, se o nosso Senhor não vem, será que é esse tipo de igreja, de vida de igreja, de realidade de igreja, em termos de responsabilidade, chamamento e vocação, nós vamos deixar para os nossos filhos? Será que nós estamos vivendo de maneira plena o que Deus requer de nós como igreja? Nós precisamos ter a consciência de que neste exato momento,
o Senhor está reivindicando uma nova geração. Isto é, uma nova posição da sua igreja. Talvez esta seja uma frase que possa traduzir para nós o verdadeiro significado do que foi Abrona. Agora, uma nova geração toma uma posição, eles vão direto para Canaã. Nós sabemos muito bem, irmãos, que lá em Números capítulo 9, vai nos mostrar que a direção a qual eles deveriam seguir era a direção da nuvem. Lembre-se disso, era a direção da nuvem que eles seguiam. Eles não precisavam de um outro guia, eles precisavam entender a nuvem. Mas antes disso, Deus colocou 2 trombeteiros que espiritualmente nos falam do ministério dos profetas e mestres na casa de Deus. Então os trombeteiros, eles ficavam o tempo todo olhando para o alto. E à medida que a nuvem se movia, eles tocavam trombeta e o povo se preparava e eles partiam. E sabe por que eles demoraram tanto? Porque eles tinham que andar debaixo da nuvem. Fora da nuvem, eles morreriam naquele deserto. Porque à noite, no frio, a nuvem aquecia. Durante o dia, naquele grande calor, terrível calor, a nuvem pairava sobre eles uma sombra fresca. E assim eles tinham que seguir aquele movimento celestial e ouvir a trombeta tocar. E sabe o que diz 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8? Se a trombeta der o som certo, quem se preparará para a batalha? Sabe como podemos traduzir isso? Nós temos necessidade de profetas e mestres que toquem a trombeta para que saibamos a direção que devemos seguir. Então, este é o ponto de Abrona. Agora, permita-me ler uma porção da palavra aqui em Deuteronômio, capítulo 2, para que possamos avançar de maneira significativa aqui nesses últimos 30 minutos sobre Ezion-Geber. Ainda vou falar um pouco sobre Abrona, mas bem rapidamente. Deuteronômio, capítulo 2. Preste atenção nestes textos. Diz assim, a partir do versículo 1. Depois viramos-nos. Sabe o que é isso aqui? Abrona. Agora eles viraram, eles seguiram em direção para Canaã. Preste atenção nisso, irmãos, que coisa impressionante. Será que nós podemos olhar uns para os outros e afirmar com toda convicção, estamos vivendo a última hora? Ou a gente fala assim, irmãos, é a última hora, mas com a dúvida, com uma incerteza e outras coisas mais. Às vezes não é só dúvida e incerteza. Às vezes é como a mulher do Ló. A gente fala que estamos vivendo a última hora, mas nosso coração está olhando para trás. O que temos aqui. Estamos dizendo, irmão, é a última hora, mas com uma tônica assim de, oh mundo bom. Oh meu Deus. A gente preso com as nossas raízes afundadas neste mundo. Eu creio que essa não é a postura da noiva, não é a postura dos filhos maduros, dos ruiós. Eu acho que nós deveremos ter muita certeza, ou uma clara certeza, e poder dizer com toda convicção, irmãos, nós estamos sim vivendo a última hora. Então prepara a tua vida, prepara a tua casa. É hora de nós colocarmos os nossos joelhos no chão. Aí você diz, irmão, eu tenho convicção, tem mesmo. Será que nós podemos fazer uma pequena prova aqui de convicção da hora que nós estamos vivendo? Se a igreja tem essa convicção, a primeira pergunta que eu faço, como tem sido a vida da oração congregacional da igreja? Como? Como tem sido a nossa experiência pessoal de oração? Então, como está a nossa vida congregacional de oração e como está a nossa vida pessoal? Está intensa? Há um envolvimento? Há um comprometimento? Há um discernimento dos assuntos, das prioridades, da mente de Deus, as quais nós devemos orar de maneira comunitária? Há uma experiência pessoal, um espírito de intercessão da vida de Cristo que toma a minha mente, porque Ele é o grande intercessor, e Ele me leva a participar
da sua experiência, quando Ele me coloca de joelhos pela vida dos meus irmãos, daqueles que estão fracos, caídos, não são aquelas orações genéricas, irmãos. Deus não ouve oração genérica. Aquelas orações que a gente faz, Senhor, abençoa todas as criancinhas de Londrina. Como assim? Deus abençoe todos os drogados dessa cidade. Espera aí, irmãos. Vamos colocar a mão no juízo. Isso é oração genérica. Abençoe todos os políticos desse país. Pelo amor de Deus, irmãos. Escolhe um para você orar. Porque parece ser uma coisa assim, megalomaníaca. Né? Oração grande. Oração, Senhor, toma todas as pessoas, todas as mulheres grávidas deste país. Por favor, irmãos. Não gaste tempo. Ore por uma mulher que você conheça, um homem, um jovem. Nós temos, irmãos, que entender o que é intercessão. Você tem que tomar carga, o peso do outro e colocar sobre os seus ombros. Não é você orar apenas pela pessoa, é você tomar carga, a dor, o sofrimento, a angústia e ora por ele. Só termine de orar quando você se sentir aliviado dessa carga. Talvez um dia só você não vai conseguir ficar aliviado, 2 dias só não, 3 dias, talvez você vai precisar de meses. Talvez você vai precisar de anos para interceder por uma pessoa, mas faça isso, porque o tempo está acabando e essa pessoa não pode entrar no inferno. O problema, irmãos, é que nós não estamos dando nem oportunidade das pessoas dizer não, eu não quero receber Jesus, porque nós não temos pregado o Evangelho. Nós não estamos intercedendo pelas pessoas que moram na nossa rua. Não é orar de maneira genérica. Quem você conhece lá no prédio, aonde você está? Será que nós estamos preocupados com isso? Se temos consciência que o nosso Senhor está voltando e não temos feito nada. Nada. Então nós temos que entender isso, é sério, irmãos. Aqui você vai ver que eles tomaram consciência e viramos-nos. E seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho. É interessante que aqui eles vão, parece, se você observar e conhecer o mapa e conhecer a história, parece que eles vão voltar para o Sinai, parece que eles vão fazer aquele caminho, porque você se lembra, eles vieram aqui de Ramsés, aí depois eles desceram, foram no Mar Vermelho, aí depois, desculpe-me, no Sinai, aí depois eles foram subindo, ficaram andando em círculo aqui. Aí eles chegaram aqui em Abrona, aí de Abrona eles subiram, foram para Ezion-Geber, entraram mais ou menos nessa direção, subiram, passaram pelos campos de Moabe, aí lá em cima, eles atravessaram o Jordão e entraram em Canaã, mais ou menos assim, não sei se dá para vocês terem uma pequena ideia, mas foi mais ou menos essa trajetória. Mas aqui, eles voltam, eles ficam andando em círculo, numa região por onde eles passaram e foram reprovados. Aí diz assim, e o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos o Monte Seir, essa região chamada de Golfo de Acaba. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante este monte, virai-vos para o norte. Ordena o povo dizendo, passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida, que comais, também água, que bebais. Comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos. Está vendo que está bem perto, irmão, deles entrar. E o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Aí escute, passamos por, franqueando assim, nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como a caminho de Arabá, de Elate. Elate é Abrona. Elate é Abrona. E de Ezion-Geber, viramo-nos e seguimos a caminho do deserto de Moabe. Então agora nós vamos estudar Ezion-Geber, eu vou seguir a leitura. Sabe o que significa Ezion-Geber? A coluna vertebral de um gigante. O que tem a ver Ezion-Geber aqui? Tudo a ver, irmãos. Porque esta é uma região de gigantes. Nós vamos ver isso rapidamente. Amanhã a gente continua. Mas aqui, vocês vão ver que foi por causa desses gigantes, nessa região, que aquela geração velha foi reprovada.
Aquela geração se acovardou, eles não quiseram entrar em Canaã. Eles chegaram a comprovar que aquilo que Deus disse é verdade. Aqui está o fruto da terra, a terra mana leite e mel, mas nós não temos como conquistá-la. Sabe o que eles estavam dizendo? Que Deus era mentiroso. A incredulidade é chamar Deus de mentiroso. Porque quando eles olharam as cidades fortificadas e os gigantes ali, eles não tiveram ousadia de prosseguir sustentado na palavra de Deus. Então o que eles fizeram? Eles se rebelaram. Eles murmuraram. E foi isso que aconteceu. Permita-me seguir a leitura. Eles dizem assim: os Emins dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também estes foram considerados Refaíns. Guarde esses nomes que a gente vai precisar daqui a pouco deles. Como os Anaquins e os Moabitas, lhes chamavam Emins. Os homens também que habitavam essa terra outrora, em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, observe isso, e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Então aqui foram onde eles ficaram dando volta. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes falara, jurara. Isso foi lá em Ritma, em Números capítulo 13 e 14. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. Então aquela geração que se acovardou não entrou na terra. Aquela geração que temeu aqueles gigantes não possuiu aquela terra. É curioso isso, irmãos, porque este é um cenário muito claro para nós. Aqui nós temos um grande exército de Israel, podemos dizer assim. Havia sim, se você ler Números, capítulo 1, como também Números, capítulo 26, você vai ver que havia sim um grande exército de homens escolhidos para batalhar, e o Senhor era com eles. Mas eles se acovardaram, eles não tiveram coragem de enfrentar os gigantes. E o que aconteceu com eles? Eles foram rejeitados pelo Senhor. Eles não entraram em Canaã. Irmãos, isso de alguma forma tem que falar conosco. Porque se essas estações são as estações de fronteira, as estações fronteiriças, e espiritualmente falando, essas estações, elas apontam para a última fase da obra de Deus, e é justamente o tempo que nós estamos vivendo. Então temos que abrir os nossos ouvidos, sim, e entender o que o Senhor está dizendo para nós. Deixe-me relatar rapidamente aqui para fazer uma aplicação espiritual e aproveitar os 15 minutos que nós temos para a conclusão. Nós vamos ver que houve uma experiência nessa região, enfrentada por um pequeno exército. Um exército de 318 homens. E eles enfrentaram gigantes aqui, e eles não temeram. Isso está lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. Então, se você estudar o capítulo 14 do livro de Gênesis, vai configurar com essa região. Deixe-me mostrar isso para vocês daqui a alguns segundos. Então, permita-me lhes mostrar algo aqui. A nação de Israel, essa nova geração se levantou. Agora eles vão enfrentar aqueles gigantes que a velha geração não quis enfrentar. E que gigantes são esses? Espiritualmente nós vamos encontrá-los aqui. Tem uma aplicação clara espiritual. Chegaram em Ezion-Geber, região desses gigantes. Este capítulo 2, esses textos que nós lemos, abarca estas duas estações, preste atenção nisso, desde o versículo 1 até onde nós lemos. Abarca essas duas estações, Abrona, encruzilhada, onde eles tiveram que
tomar uma nova posição com a nova geração para ir em direção a Canaã. O Senhor os moveu para isso. Agora teriam que enfrentar aqueles gigantes, as dificuldades, as lutas, cidades fortificadas. E eles não podiam agora retroceder. Deixe-me mostrar algo para vocês, por favor. Números, capítulo 13. Apenas vou ler rapidamente, porque amanhã nós vamos entrar em detalhes aqui. Números, capítulo 13. O Senhor tem algo para nos dizer. Veja que esse capítulo inicia assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Agora deixa eu te falar, não precisa ler isso agora, nosso tempo não permite mais. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 1, e o versículo 22, vai nos mostrar que essa ideia de enviar espias nunca foi de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22, vai dizer que foi eles que pediram que enviasse espias. Estão entendendo? Eles que pediram para enviar espias, não foi Deus. E sabe por que eles pediram para enviar espias? Porque eles não confiaram na palavra de Deus. Então, é importante, irmãos, é importante você colocar essa passagem aqui, senão você vai se perder na interpretação. Você vai achar assim, mas como que Deus envia espias sabendo que eles não iriam, eles iriam se acovardar e depois Deus reprova eles? Então, cuidado, antes de você estudar o capítulo 13 do livro de Números, é importante você ler o capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Tá certo? Aí você vai ter o quadro. A gente vai ver isso com mais detalhes amanhã. Então deixe-me dizer algo para vocês. Aí o Senhor diz aqui nos versículos primeiros, para que fossem enviados espias. Aí o versículo 3 diz, enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens. Agora, por favor, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam, vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Escute aqui que eu vou dizer para você, que é Cádiz. Amanhã vamos explicar melhor isso aqui, Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra, e relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes. Verdadeiramente, é o quê? Ela é segundo a palavra do Senhor, mana leite e mel. O povo, porém, que habita na terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes, os filhos dos gigantes. Agora deixe-me mostrar, versículo 31, porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles difamaram a terra de Canaã, que haviam espiado. E disseram assim que aquela terra, pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, Ezion-Geber. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Escute isso. Você consegue aqui configurar esse capítulo 13 com o capítulo 2 de Deuteronômio? Muito claro, irmãos. Porque agora é a mesma região. Aquela região e aquela situação onde aquela velha geração foi reprovada, a nova geração não vai ser reprovada. Eles não vão fracassar e nem podem fracassar. Porque nós temos que compreender que estamos vivendo um dos momentos mais delicados da nossa peregrinação como igreja. Chegamos numa experiência fronteiriça, irmãos. O que está diante de nós é a volta do Senhor. O que está diante de nós é a dispensação do reino. O que está diante de nós é a glória da eternidade. Então nós temos que entender que vivemos um momento extremamente delicado em todos os sentidos, seja ele político, seja ele social, seja ele espiritual. Qualquer pessoa sensata
vai dizer, vai concordar que estamos sim vivendo uma grande convulsão no campo social, no campo espiritual, no campo político, no campo econômico, enfim, uma convulsão generalizada neste mundo. E aonde nós estamos, irmãos? Qual deve ser a nossa posição? Será que é hora de nos acomodarmos, de acovardarmos? É hora de nós vivermos a vida cristã de maneira integral, com a ajuda do Espírito de Deus. Porque se nós cruzarmos os nossos braços, aquilo que Mardoqueu disse para Esther: você, sua casa vai perecer, mas Deus levantará socorro para o teu povo. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. Agora levante a cabeça, porque foi para esta hora que Deus te colocou como rainha. Irmãos, Deus nos trouxe para esta hora, para viver esse momento. Será que nós vamos viver de maneira tímida? Será que nós vamos viver reclusos? Como alguns ensinam aí que nós precisamos viver como eremitas, porque vai vir a grande tribulação e o povo, a igreja do Senhor vai ser perseguida. A Bíblia diz que esse tempo será o juízo de Deus contra as nações. A igreja já foi julgada lá na cruz do Calvário e não há condenação para nós. Então escute o que eu vou te dizer. A Bíblia nos mostra uma experiência muito gloriosa de um homem, Abraão, que viveu, que passou por essa região, enfrentou os mesmos gigantes. E aqui nós vamos encontrar a interpretação deste quadro dentro do plano espiritual. Deixe-me colocar alguns textos aqui para lançar luz dentro deste assunto. Gênesis capítulo 14. Vamos aqui. Aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 5 diz assim: no 14º ano veio Quedorlaomer. Esse nome, ele vem de um vocábulo no hebraico que é Kudur Lagamar, ou o deus do Lagamar, que era um deus elamita. Esse Quedorlaomer, ele era um grande imperador. E diz assim: ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns. Lembra refaíns? Lá em Deuteronômio capítulo 2, Números capítulo 13, em Asterote, Carnaim, e os Uzins em Ram, e os Emins, que também nós vimos, em Savé Kiriatim. Versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiram até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriram-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então deixe-me colocar aqui, irmãos, alguns princípios sobre esses textos que eu li, de maneira aleatória aparentemente, a gente pegou textos aqui, mas deixa eu colocar o quadro bem simples para vocês, para sintetizar tudo isso. O capítulo 14 vai mostrar uma guerra entre 4 reis contra 5 reis. Estes 4 reis era encabeçado por esse Quedorlaomer. Então esses 4 reis venceram 5 reis. E quando esses 4 reis passaram a vencer todos esses reis, eles foram varrendo tudo que tinha pela frente, a ponto de varrer Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que lá estava, em Sodoma, Ló, sobrinho de Abraão. Nós podemos chamar aqui Ló de um irmão que havia naufragado ou esfriado na sua fé. Então Ló representava isso, porque ele foi armando suas tendas até chegar na cidade de Sodoma. Agora escute bem, irmãos, que coisa linda. Esse capítulo 14
ele configura perfeitamente, tanto com o capítulo 13 do livro de Números, como também com o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, porque é a mesma região. Então, se nós fazemos uma análise de trás para frente, nós vamos ver que aquela nova geração, ela passou por aquela região de gigantes, de cidades fortificadas. Mas só que agora eles passaram com uma postura diferente. Porque em Números capítulo 13, a velha geração não venceu os gigantes. Não venceu aqueles gigantes. Eles se acovardaram. Agora, quando olhamos em Gênesis capítulo 14, nós temos aqui 4 reis que vão falar para nós sobre o mundo, a carne, o diabo e a morte. Qual era o exército de Abraão? Irmãos, Abraão tinha um exército. É o único lugar que nós sabemos que ele tinha homens capazes, é aqui nesse capítulo 14. Porque até onde nós sabemos, Abraão não tinha nenhum exército. Mas como foi possível Abraão, com 318 homens, vencer todos aqueles exércitos que estavam varrendo aquela região? Se você estudar o capítulo 13, bem na parte final, você vai ver algo muito especial. Permita-me te mostrar isso. Gênesis capítulo 13. Um quadro lindo que nós vamos encontrar aqui, encorajador. Por favor, permita-me te mostrar 2 pontos significativos. Diz assim, versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, Gênesis 13, 18, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estavam junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então guarde isso. A vida de Abraão era uma vida marcada por altares. O que fala altares? Fala de vida de consagração. Escute o que eu vou te dizer. Vida de consagração. Aí quando você chega no capítulo 14, versículo 18, e aqui você vai precisar de um outro texto, outros textos para interpretar esse versículo 18, vai dizer que quando Abraão ele vence esses 4 reis, que é uma figura do mundo, da carne, do diabo e da morte, tudo que o nosso Senhor venceu. Nosso Senhor venceu o mundo, nosso Senhor venceu a carne, nosso Senhor venceu a morte, nosso Senhor venceu Satanás. Aonde nós vamos encontrar isso com toda a propriedade possível? Hebreus capítulo 2. Este talvez seja um dos capítulos mais significativos para nós entendermos isto. Porque este capítulo ele vai falar da encarnação, ele vai começar com a encarnação, ele vai falar da entronização. Aqui nós temos a encarnação, aqui nós temos a crucificação, aqui nós temos a ressurreição, a exaltação e a glorificação do nosso Senhor Jesus. E nesse capítulo vai dizer que o nosso Senhor não apenas destruiu o diabo e a morte, mas também nos livrou do medo da morte. Então nós não temos que ter medo da morte, nós não temos que ter medo de Satanás, nós não temos, irmãos, que nos curvar a este mundo e nem a carne, porque o nosso Senhor venceu tudo isso e hoje Ele é a nossa vitória. Então como assim? Como nós podemos traduzir de maneira prática? 2 pontos, podemos colocar 2 fundamentos na vida de Abraão. O primeiro, vida de consagração. O segundo, o seu íntimo relacionamento com este personagem enigmático, chamado de Melquisedeque. Mas quando você abre Hebreus capítulo 7, vai dizer assim que Abraão, quando ele encontrou Melquisedeque, olha o que diz o autor aos Hebreus, ele deu tudo, ele deu dízimo de tudo. Como que Abraão poderia dar o dízimo de tudo a Melquisedeque? Será que ele não conhecia? Claro que conhecia. Porque Melquisedeque é uma figura de Cristo. É uma teofania cristológica. Porque o próprio autor aos Hebreus vai dizer que este Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Isso está aqui em Hebreus 7. Essa cristofania
Meus irmãos, nós sabemos que Abraão era um homem de uma profunda visão espiritual. O livro de Hebreus diz que ele estava peregrinando naquela terra porque ele buscava uma cidade que tem fundamentos. A única cidade que tem fundamentos no Novo Testamento está no capítulo 21, a Nova Jerusalém. Ela tem 12 fundamentos. Imagine a visão espiritual de Abraão. Este homem de profunda visão espiritual, este homem com o coração expectante, anelante, este homem que tinha uma vida de altar, consagração, ele não temeu aqueles exércitos com 318 homens. Se nós ficamos impressionados com Gideão, com seus 300, também temos que ficar impressionados com Abraão, com seus 318 homens, que não eram um exército, eram homens capazes. Sabe o que significa a palavra ali no hebraico? Corajosos. Ele enfrentou os mesmos exércitos que aquela nação de Israel um dia se acovardou. Meus irmãos, lá em Ritma, na 15ª estação, eles estavam tão perto de Canaã. Eles estavam ali tão próximo, mas eles não tiveram coragem de enfrentar. Nós estamos vivendo, irmãos, essa mesma experiência. Estamos tão perto da volta do nosso Senhor, mas quanto desânimo, quanta covardia. Os gigantes estão aí. E o povo de Deus deprimido, o povo de Deus escravizado com transtorno de ansiedade, o povo que não encontra descanso, não encontra paz, não encontra conforto, não encontra anelo em seus corações, pelo simples falar do Senhor. Se o Senhor disse, meus irmãos, que nós teríamos aflições, Ele não escondeu de nós a realidade. Nós vivemos sim aflições, vivemos angústias. Nós somos muito pequenos diante desses grandes gigantes, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Essas descrições de Paulo sobre esse governo satânico, esses 4 reis, nós podemos configurá-los aqui em Efésios capítulo 6. Eram 4 reis, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Qual é a força que nós temos para lutar contra eles? Qual é a força que nós temos para lutar contra a carne? Qual é a força que nós temos para lutar contra Satanás? Sabe qual a força, irmãos? Efésios 6:10. Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos de um revestimento de Deus nesta hora. Foi o que Abraão encontrou para poder vencer aqueles 4 exércitos. Se nós não entendemos isso, nós iremos fracassar no nosso chamado. Iremos fracassar numa hora tão crucial da nossa peregrinação espiritual. Iremos fracassar numa hora que nós não podemos falhar. Não podemos. Eu não sei da realidade de Londrina, eu sei da realidade onde eu moro. Na realidade onde eu moro, sabe o que se ouve falar? Desânimo. Cristãos sofrendo todo tipo de transtornos psicológicos. Cristãos suicidando. É o que se ouve falar sobre isso. Essas são as notícias. Será que é a hora, irmãos? Será que é a hora de nós abaixarmos as nossas armas? Temos um inimigo muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso do que nós, mas o nosso Senhor não nos abandonou. Aquele que venceu lá na cruz, aquele que despojou todo o principado, toda a potestade, e os expôs publicamente ao desprezo, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Ele nos enviou o Espírito de habitação, o seu Espírito Santo. Aquele Espírito da glória do Pai, Ele veio nos habitar. Ele está aqui dentro de mim e de você. Humanamente falando, nós não temos força nenhuma. Mas eu quero te falar, humanamente não temos nenhuma força, mas o nosso Senhor os derrotou e Ele é a nossa vitória. Então, neste exato momento da nossa caminhada, necessitamos de um profundo revestimento do Senhor. E se nós não entendermos isso, se nós continuarmos a nossa trajetória, a nossa maneira, vivendo do nosso modo,
Ah, meus irmãos, que tristeza. O reino dos céus é conquistado com esforço, é com batalhas, é com lutas. Então não adianta nós ficarmos aí colocando mel na boca dos irmãos. Nós precisamos mostrar para eles as lutas, os gigantes, as batalhas, as guerras que nós estamos enfrentando, e outras piores virão. Não adianta ficar pintando este mundo como um parque de diversão, é um campo de batalha. O inimigo fará de tudo como está fazendo, usando os seus ardis, como diz Paulo em Efésios 6, os seus métodos sutis, imperceptíveis, destruindo os nossos lares, colocando dentro dos nossos lares tantas coisas que desonram o Senhor, e nós não temos força para colocar isso para fora. Nossos filhos estão sendo destruídos, nossos casamentos, como você vê ali em João 2, o vinho acabou dentro de um casamento, uma festa de casamento, o vinho acabou. O que é o vinho? É a alegria, é o gozo. Muitos casamentos de cristãos não tem mais gozo, não tem alegria, mas lembre-se, Jesus estava naquela festa. O problema não foi o vinho ter acabado, o problema é quando o Senhor não está dentro do nosso casamento, o Senhor não está dentro do nosso lar, porque temos entulhado o nosso relacionamento com tantas coisas vis, temos entulhado os nossos lares com tantas coisas perniciosas. O Senhor não habita o nosso lar. Os princípios fundamentais de um lar cristão não residem dentro da nossa casa. Nos preocupamos muito com a nossa casa e esquecemos de um lar. Ter uma casa é diferente de ter um lar. Casa é a parte exterior, lar é a parte interior, é a parte espiritual. É aí que o Senhor habita, é aí que o Senhor está. Então, meus irmãos e irmãs, como nós precisamos do socorro do Senhor nesta hora. Como nós precisamos da intervenção do Senhor nesta hora. Porque senão, como aquela velha geração, muitos vão fracassar. E talvez nós não estamos encorajando o povo de Deus a ver isso. Nós estamos deixando o povo caminhar a ermo, a caminhar de qualquer maneira, caminhar do seu modo. Não, irmãos, nós temos um modo de caminhar. O modo desse povo aqui era debaixo da nuvem. Nossa maneira de caminhar é governado pela habitação do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, pelo guiar do Espírito Santo, através do ministério dos profetas e mestres, através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Mas não é uma palavra qualquer não, irmãos. É uma palavra que emana do trono de Deus. É uma palavra que tem o sopro do Espírito, a inspiração do Espírito de Deus. É uma palavra que corta, é uma palavra que penetra, é uma palavra que nos esmaga, é uma palavra que constrange, é uma palavra que converte, é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura. É esta palavra que nós estamos precisando. Porque senão, nosso andar é a ermo, é um andar de qualquer maneira. O povo de Deus não anda de qualquer maneira. O povo de Deus anda debaixo da nuvem. Então que o seu Espírito Santo venha nos inundar, irmãos, e nos trazer direção nesta hora. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Se Ele permitir, nós iremos avançar nesta mesma direção, nessas próximas estações, entendendo a mente do Senhor para nós. Que Deus vos abençoe. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo que passamos aqui. Precisamos do teu socorro, Senhor. Precisamos da tua ajuda para esta hora que nós estamos vivendo. Senhor, nós precisamos ter consciência, de acordo com a tua palavra, sobre a maneira como nós temos vivido, a maneira como nós temos andado. Senhor, nós precisamos compreender a nossa responsabilidade, o nosso chamamento, a nossa vocação. Nos ajude, Senhor. Ajude a tua igreja aqui em Londrina. Ajuda os teus filhos, Senhor. Quantos gigantes têm se levantado contra nossas vidas, Senhor? Gigantes que têm provocado tantos transtornos na nossa mente, Senhor. Nos nossos olhos, nos nossos afetos, no nosso lar, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, e nós estamos acovardados, Senhor, braços cruzados, Senhor, alimentando a nossa carne, alimentando nossos sonhos. Quais são os nossos sonhos, Senhor? Que sonhos nós teremos, Senhor, fora de Ti?
Nós só temos um sonho, o único anelo é o Senhor mesmo, é a tua face. Então nos ajuda, Senhor, porque existem gigantes das distrações, Senhor, que têm roubado o tempo do teu povo e temos gastado tempo com tantas coisas vias, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, Pai, porque o tempo está passando, Senhor, e nós estamos ainda vivendo experiências que nós já deveríamos ter passado por elas. Quanta imaturidade, Senhor, quanta falta de visão há entre nós. Então vem nos socorrer nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja como um colírio nesta noite sobre os nossos olhos. Nós rogamos a ti, ó Deus, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.